Muito bem, estamos aqui para conversar com o diretor Gilson Ditzel Santos, recém-eleito para a nova gestão na UTFPR. Seja bem-vindo, professor diretor, tudo bem? Obrigado, Leandro. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado mesmo. Que bom. Uma das coisas que a gente pensa assim, né? Existe uma função definida para o diretor geral? Vem assim uma receita, ó, você tem que fazer isso aqui. Né? Vem o que você tem que fazer, né? Como a receita não vem. Não vem, né? Tá. As atribuições vêm, com certeza, né? Nós temos aí as nossas atribuições instituídas e temos os estatutos, os regulamentos, regimento interno, né? Regimento geral. Então, sim, nós temos as atribuições legais, né? Que temos que cumprir. Agora, sim, o desafio é justamente como cumprir com todas essas atribuições, que são várias, mas claro que também o diretor-geral ele não é solitário, né? O diretor-geral conta com uma boa estrutura, né? Então nós temos dentro do gabinete já a chefia de gabinete, a assessoria executiva, né? Nós temos daí as diretorias todas, as coordenadorias, então todas essas pessoas trabalham junto com a gente. Então seria impossível cumprir com todas as atribuições do diretor sem toda essa equipe. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que valorizar, né, a estrutura organizacional da UTF, ela de campus, né, porque eu acho que os campi da UTF têm características diferentes de outras instituições de ensino superior que eu conheço, porque são campos autônomos, né, e que tem mais ou menos uma réplica da reitoria, né, então todas, uma equipe completa. Não é o caso de outras instituições em que a equipe dos campi são mais enxutas e às vezes o diretor não tem aquela semelhança com o reitor, ele é mais um prefeito, né, de campus, algo mais de gerência de administração. Às vezes nem é professor, mas no nosso caso aqui não. Então eu acho que nesse sentido, essa estrutura mais completa, né, oferecida pela estrutura organizacional da UTF, permite ao campus uma autonomia bastante interessante e claro que a gente sempre está, né, junto à reitoria, fazendo as nossas lutas, né, as nossas reivindicações, mas também a parceria com os outros diretores de campi também nos confere assim uma identidade, né? Nós nos percebemos como campus Pato Branco diante dos outros e também as nossas necessidades, né? E que temos que, apesar de sermos uma única UTFPR, cada campus tem os seus, as suas necessidades, os seus interesses. Isso que eu ia dizer, porque ele parece uma identidade, mas não é exatamente pela história da Universidade Tecnológica, talvez, por esse modelo ser diferenciado, mas é o que a gente chama na política, né, de políticas públicas e política de gestão, né? Às vezes tem algumas coisas que são implementadas que é padrão, mas ela acaba adquirindo alguma formação local, alguma diferenciação, assim. Sim, isso o que você está falando, talvez, né, o que eu estou entendendo é a diferença entre o formal, né, o instituído, e o informal, né, o informal que é essas mudanças que vão acontecendo, mas só que o informal, ele é algo que faz parte da organização, ele faz parte da organização e ele modifica o formal, né, então aí nesse sentido, se você me permite aí, o que a gente sempre fala que um dos erros, hoje na estrutura organizacional da UTF, é que os departamentos acadêmicos, né, estão junto com a diretoria de graduação. Isso não é o adequado, porque os diretores de graduação, os chefes de departamento responsáveis pelos departamentos, eles não tratam apenas dos assuntos de graduação, eles tratam dos assuntos de pós-graduação, dos assuntos de relações empresariais. E isso, então, a gente entende, né, que os departamentos deveriam estar relacionados diretamente com a diretoria geral e lá em Curitiba, na reitoria, diretamente com o reitor, né, com a reitoria, não com o reitor, mas com a reitoria. Então isso é um efeito quer dizer, a prática foi mostrando que essa estrutura formal não atende, né, todos os interesses do campus, né? E aí que entra o gestor, né? Se você tivesse uma definição, um conceito, o que é fazer uma gestão, e mais, né, uma gestão democrática. Certo. Numa universidade pública. Né? É isso. Isso aqui não é uma empresa, né? Então, justamente. Então, perfeito, eu acho que é excelente a tua questão aí, Leandro, e a gente tem que responder isso
isso todos os dias, né? Então, é um desafio e é uma reflexão que a gente faz sempre. E eu, como tenho formação na área de administração, né? Eu fiz mestrado e doutorado na área de administração, a gente entende que a gestão passa, né, pelo planejamento, né, que nós fizemos agora, o planejamento participativo, né, com a participação de todos os departamentos acadêmicos, departamentos administrativos, então TAs, né, e servidores, e daí nós vamos para a execução. Então você tem que executar esse planejamento. Então claro que muitas das coisas já não são impostas, né? Algumas operações que nós temos que fazer, tanto na parte administrativa como mesmo nas operações de ensino, né? Usando o linguajar da administração, né? Isso nos é imposto, mas o planejamento nos dá um direcionamento melhor, né? Então nós fazemos a execução, e daí nós temos que fazer controle. Você pergunta o que é a gestão. Para mim, um dos elementos que não pode faltar, e que eu entendo que a universidade é bastante deficitária nisso, é o controle. Né? Você tem que controle, ou vamos atenuar essa palavra, né? Acompanhamento, entender, quer dizer, o que eu planejei está surtindo os resultados que nós consensamos que seriam. Está se concretizando. Então isso tem que ser feito, e é uma dificuldade grande da universidade. Sim. E daí, porque eu entendo que isso é importante, né, o nosso assessor executivo, o Giovanni, está trabalhando com isso, né, nós estávamos conversando nas semanas passadas aí, para ver como é que nós fazemos esse acompanhamento de uma melhor maneira, o que é que nós queremos acompanhar. Se não está acontecendo, com quem que nós falamos, como é que nós vamos apresentar esse andamento. Nós queremos fazer isso mensalmente, né, com as diretorias e também com as chefias. Então isso é importantíssimo. E daí, para fechar o ciclo da gestão, né, você precisa então fazer de forma diferente se você não está atendendo os seus objetivos, né? Então, para mim, isso é gestão. E, claro, daí quando você fala numa universidade pública de forma democrática, né, aí né, isso é bastante interessante, e eu fico muito feliz de poder falar isso para você, né? Nós implementamos um novo conselho de campus, né, com essa lógica mais ampliada, não é departamental. Sim. Ele é de áreas de conhecimento, temos mais alunos do que tínhamos, mais TAs do que tínhamos, e temos uma lógica que é diferente da lógica de operação, né? Como nós estamos fazendo todo, para ir um processo para o conselho, ele tem que ser instruído. Agora o processo que vai amanhã para o conselho, ele ficou 2 meses aos cuidados de uma comissão instituída especificamente para montar esse processo. Aí o relator faz o relato, daí durante a reunião de 3 horas no mínimo se discute isso. Então, quer dizer, isso é democracia. Isso numa empresa não se faz desse jeito, né? Agora aqui nós temos que fazer, e temos que ter temos que ouvir a voz, né, dos representantes de todas as instâncias aqui no campus. Eu acredito que pela função, pelo cargo de diretor, às vezes o seu nome vai ser tido por bom ou mal entre várias pessoas, né? E o que muda nessa questão pessoal, né, de ter essa responsabilidade de assumir, representar essa instituição? Você é conhecido agora como diretor, então onde você vai? Certo. O que mudou assim na sua vida pessoal, familiar, por causa disso? Legal, olha, Leandro, é legal essa conversa mesmo, estou gostando mesmo, né? Legal, isso aí veja, é interessante porque eu sou filho dessa casa, né? Então eu me criei, né, no Cefet, né? Entrei com 14 anos lá em Curitiba, né, no técnico de eletrônica. Fiz engenharia, daí entrei aqui em Pato Branco com 23 anos. Sim. Então, e o que você fala é verdade. Eu sempre me senti desta casa, né, desta família. Mas quando você recebe essa atribuição, né, ou esse conjunto de atribuições de diretor-geral, e realmente, como você fala, é uma responsabilidade, e eu entendo assim, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque eu justamente não estou mais falando como professor Gilson, mas como diretor Gilson, em nome de, né, quase uma comunidade de mais de 4.000 pessoas, incluindo alunos, TAs, professores terceirizados, né? E sem falar na comunidade externa, que também está alguns muito próximos de nós, né? Então, para mim, assim, mas quando a gente assume, a gente pensa, nossa, mas será que eu vou conseguir, né,
representar à altura essas pessoas, né, que estão conosco aqui, que são nossos colegas e que alguns nos conhecem desde o começo, né, então, e o que a gente vai percebendo? Quer dizer que realmente, sozinho, eu seria incapaz de fazer isso. Então, o que me fortalece e me dá condições de entender que sim, eu posso representar essa comunidade, são os pares, né? Então, justamente eu acho que nós temos ali um grupo de diretores, né, que da forma como nós fizemos a escolha, que todos foram de alguma forma validados pela comunidade, nenhum foi colocado, nenhum dos diretores de área foi colocado porque o Gilson quis, né? Então, foi realmente com o aval da comunidade. Então, isso me dá uma segurança e nos momentos de insegurança a gente conversa, né, no coletivo. Nós temos reuniões semanais, né, com o grupo e com alguns dos diretores eu tenho reunião individual, né, semanalmente. Então, isso me dá condições de entender que a gente pode representar a comunidade, mas é nessa interação coletiva. Bom, o professor estudou no Japão, né? Com certeza está familiarizado com os conceitos de Ikigai e Kaizen. Então, se a gente pensar nisso na UTF, o professor tem uma vocação, ele tem um talento, ele tem uma inclinação para certo tipo de atividade ou pesquisa e ele quer, em algum momento, expressar, externalizar isso, seja num projeto de extensão, ou seja num TCC, alguma coisa. É isso que me motiva a estudar e trabalhar. Eu quero pesquisar isso, quero que o meu aluno siga. Certo. E é o processo de melhoria contínua, que aí já entra a gestão, a administração. E às vezes é o que acontece quando você faz isso, né? Você cria esses departamentos e eles estão ali para ajudar a estruturar o que o professor realmente tem vontade, quer fazer, apesar de ter algumas atividades que ele tem que fazer que são rotineiras, que são necessárias também. Como é que administra isso, professor? Isso, não, Leandro, é isso. Veja, então, assim, como né, Gilson, né, como professora, eu sempre tive essa lógica que você colocou, né, de me manifestar enquanto, né, indivíduo buscando a autorrealização e esse conceito tem que ser um conceito, né, entendido de uma forma bastante ampla do que é a autorrealização. Eu sempre busquei isso e eu sempre me recordo da época do técnico, né, quando a gente dava aula aqui, quando eu dava aula no técnico ali nos idos de 94 até 97, e isso que você fala acontecia muito, né, comigo, né, quer dizer, eu passei algumas noites com os alunos em laboratório, né, para terminar trabalho. Então é isso que você fala. E isso é necessário, né? Então, vai além do marco, né? E aqui dentro eu me senti sempre, né, assim, motivado para isso. Né? Então, por mais que a gente tenha falta de recursos, ou às vezes muitas atividades que não permitem, né? Muitas atividades rotineiras que não nos permitem as atividades criativas, como você está falando, né? Então, mesmo assim, eu nunca me senti tolhido, né? E claro, que eu estou falando como Gilson e agora falando como diretor. A gente está... uma das coisas que a gente fala, existem muitas boas práticas, né, tanto de indivíduos quanto de pequenos grupos, e a gente entende que essas boas práticas devem ser replicadas. Então, se a gente pode, né, de uma maneira mais formal, incentivar mesmo, né, de forma explícita e com alguns recursos, né, isso que você fala, né, das iniciativas, de propiciar que os professores, que os TAs, que os alunos realizem os seus sonhos, que é nesse sentido, né, não apenas tenham um diploma, não apenas publiquemos um artigo, mas que realmente sintamos que aquilo que nós realizamos é parte de nós e nos torna melhores como seres humanos. Então, isso é um objetivo da nossa gestão, de trabalhar isso de forma instituída. E, claro, aí a gente está tentando encontrar os caminhos, né? Então, a comissão cultural, né, nós queremos trabalhar, e as reestruturações curriculares têm que ter elementos que permitam isso, que tenha folga, né, nos horários para que haja os momentos e espaços criativos. As comunidades de prática. Isso, que nós faz parte, nós já estamos começando a fazer ações nesse sentido. Muito bem, diretor, muito bem. Então, é um prazer conversar contigo a respeito disso. E nos próximos meses agora, ou próximo ano, quais que são os passos mais importantes, se é que dá para dizer isso, que vocês estão tomando? Todos são importantes, mas assim, talvez as pedras maiores aí para se colocar no jarro, né? Não, obrigado, Leandro. Não, claro, a gente, né, trabalha com a lógica da priorização, né? É isso que você fala. Para mim existe sim
distinção, né, entre o que é mais e menos importante e na verdade, falando do planejamento participativo, né, não fui eu que defini isso, né, no conselho nós definimos. Então, eu acho que alguns dos pontos assim que para a gestão, né, para a diretoria geral, né, são importantes, a lógica do conselho de campus, né, a intenção, o próximo grande passo do conselho de campus é eleição dos seus membros, né, uma eleição nos moldes do COUNE, com votação, né, votação individual de todos os membros da comunidade aqui do campus. Então, isso nós queremos fazer. Então, isso seria a consolidação do Conselho de Campus, nessa nova lógica. E você veja, né, em 5 meses de gestão, nós faremos amanhã a 5ª reunião do Conselho de Campus. Então, realmente nós estamos levando isso muito a sério, né? Então, isso é um passo importante e ele tem implicações, né? Ele leva a uma mudança de cultura aqui no campus. E claro, daí outro ponto importantíssimo, né, que é o planejamento participativo na lógica que eu falei para você do Sim. PDCA, né? Não é planejamento, porque planejamento solitário ou por si próprio não leva a lugar nenhum. É como eu falei no começo, na conversa com você, fazer a execução, o controle e a avaliação, né? Então, isso são 2 grandes Isso é uma sigla em inglês, né? Plan, do, check and act. Você planejar, fazer, checar e depois agir. Agir. Isso, e é a base do Kaizen, né? Isso tem que girar e aí o Kaizen acontece, né? Melhoria contínua. Né? O desejo tem que ser realinhado ali a disciplina. Se fosse para escolher pontos importantes, são esses. Mas claro que daí isso se ramifica, né? Sim, com certeza. E talvez umas perguntas que algumas pessoas têm se perguntado é sobre essa volta do presencial. Como é que está? Pois então, a nossa preocupação se traduziu aí em 2 comissões, né? Então nós tivemos a comissão presidida pelo Márcio e ainda é presidida, que é da adequação sanitária, e daí nós criamos por nós, isso foi uma exigência da reitoria, né? Na época, né, quando começou, até no ano passado já, e esse ano nós criamos uma comissão mais de logística, né? Que a Samuara é presidente, quer dizer, como vamos voltar? Não são só os aspectos sanitários, os aspectos humanos, os aspectos metodológicos, de processo. Então, nós montamos essa comissão que não existe em outros campi, pela nossa preocupação, né, com essa volta. E agora vamos lá. Então, o que a gente entende, né, é que a partir do ano que vem, sim, agora o ponto central, o que deve ser para todos, é o retorno ao presencial. Isso está se consolidando, né, em termos de reitoria. E os campi vamos nessa linha, é o retorno presencial de todas as turmas, né? E claro que daí, ainda como estamos em pandemia, né, essa situação ainda não foi retirada do cenário internacional, né, esse estado em que estamos, então temos que respeitar algumas das regras, né? Então nós estamos prevendo casos de exceção. Né, também para algumas impossibilidades, né, até algumas de lei que ainda a lei permite, por exemplo, né, dependendo da idade, dependendo de comorbidade, né, então esses aspectos nós temos que levar em consideração. Mas assim, Leandro, nós estamos muito eu diria, né, vou falar por mim, né, assim, muito ansioso, né, e desejando, né, que o nosso campus esteja mais uma vez, né, voltando à normalidade com todos aqui presentes, os alunos, a nossa comunidade de 4.000 e poucas pessoas, que hoje, você sabe, quem convive aqui no campus vê muito menos pessoas do que esse número, então eu acho que, e eu vou falar assim, que é uma ansiedade de todos, né? Mas claro que daí com todos os cuidados e seguindo as normativas e as regras, né? No meu caso, por exemplo, alguns alunos acabaram trancando ou não cursando a disciplina justamente por falta de recursos ou por deixar para um outro momento. Isso não acaba aumentando o número de alunos e diminuindo o espaço físico aqui na volta? Pois é. Então, é um levantamento para pensar. Isso. Não, então, Leandro, esse era
é um dos fatores, né, que está sendo estudado pela comissão que a Samuara preside, que é isso, né? E isso teve alguns alunos que, né, como você está falando, nós permitimos, né? A UTF permitiu que os alunos pudessem escolher, né? Não fazer as matérias remotas e fazer presencialmente. Então, sim, e daí como isso vai implicar, né, em talvez ter que duplicar turmas, né? Então, e justamente, essa é uma preocupação, mas então, mas eu entendo, né, que, como eu lhe falei, essa comissão está trabalhando isso, e todos os coordenadores estão envolvidos, né? Então, a diretoria de graduação, né, isso principalmente impacta a graduação, né? A pós-graduação, ela está mais tranquila, entre aspas, porque os movimentos aconteceram, eles não foram reduzidos, né? Eu acho que na graduação aconteceu muito isso, né, de alunos optarem por esperar os momentos presenciais voltarem, na pós não. Então, mas na graduação, que nós temos a maioria dos alunos, então é um problema que está sendo tratado, mas e de novo, como eu te falo, nós temos que tratar no coletivo também, né? Nós temos que, tanto alunos, quanto docentes, quanto TAs, temos que nos irmanar aí e resolver esse problema que está sendo tratado pelas funções aí competentes, né? É isso mesmo. Talvez por um momento ainda continue algumas disciplinas à distância ou remotamente, como a gente faz, né? Isso, os casos de exceção. E casos de exceção, e agora com essas lógicas, não mais só de exceção, né? Você tocou um assunto importante, né? Eu acho que a pandemia veio trazer essa necessidade de que nós temos que trabalhar com o virtual. Vai incorporar isso agora, né? Tem que incorporar, isso. Né? Então, e aí o Jean-Marc, né, o nosso pró-reitor, né, de graduação, já coloca essas interações entre campi, né, até para isso que você falou, né? Não precisamos ter duas matérias em Pato Branco, né, de um mesmo conteúdo, né? Nós podemos partilhar isso remotamente com outro campus. Então, isso está sendo viabilizado pela Pró-Reitoria. Então, eu acho, eu sempre falo assim que todas as crises trazem muitas coisas positivas, né? Então, nós estamos aprendendo a lidar com o mundo virtual, que é irreversível, ele faz parte da nossa vida. Vai estimular também a interdisciplinaridade entre os cursos aqui, novos projetos vão surgir, novas ideias, isso. E uma das perguntas que a gente pensa também é quanto a futuros cursos na UTF-PR. Tem previsão para alguma coisa? Então, e veja assim, né? Leandro, amanhã mesmo, então, né? Já comentei agora há pouco aqui, amanhã nós vamos discutir no Conselho de Campus a abertura ou não, né, do curso de Engenharia Cartográfica. Então, ele é um curso que foi aprovado no COGEP, mas claro, né? Então vejam, né? O COGEP aprova os cursos dentro de uma lógica bastante técnica, né? E de coerência com as normas, com as regras, né? Até de currículos e parâmetros mínimos, né? Mas nós temos que verificar se os recursos humanos, né? Equipamentos, né? Estão disponíveis no campus. Então, é isso que vai ser discutido amanhã, né? Porque mesmo no COGEP ficou explícito no documento que pode sim ser implementado esse curso desde que exista, né, os recursos necessários no campus. Então, essa é uma possibilidade real e, assim, outros cursos acho que não estão no radar, mas veja, o que está no radar, né? Nós estamos com uma demanda decrescente, né, pelos nossos cursos já existentes. Então, eu entendo que nessas reestruturações curriculares que estamos fazendo, temos que repensar alguns cursos e talvez seja possível, né, modificar, talvez de alguns cursos de uma maneira bastante intensa, talvez até mudando o nome, né, e as finalidades, não só o nome, né, isso daí, de novo, tem as consequências disso, né, então eu vejo, mas isso não tem nada definido, mas um momento de restauração curricular com demanda decrescente, com toda essa mudança, né, com a lógica do EAD entrando fortemente no ensino superior, eu entendo que nós temos que sim ser mais ágeis, né, mais dinâmicos nesse diálogo com a sociedade. E isso significa adaptação dos nossos cursos, né, fechar alguns, abrir outros. Eu entendo que esse movimento tem que existir, mas não temos nada
claro, né, vamos fechar esse, vamos... Não, isso não tem nada definido, né, até o momento. Embora não seja uma noção utilitarista, né, nós formamos alunos para atender uma necessidade do mercado, o que acaba acontecendo, mas o perfil é constantemente reconfigurado aqui dentro conforme as coisas vão acontecendo lá fora. Isso vai sendo reajustado aqui, né, e os cursos são modificados. Os professores também têm que repensar a sua prática, têm que adotar novas metodologias, e muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Temos que aprender novas maneiras de fazer o que a gente vem fazendo há algum tempo. Né? Isso, não, você coloca de novo um ponto importantíssimo, né? Nós somos uma universidade. Então, nós não podemos viver atrelados ao mercado, não. Nós não somos um college, nós não somos, né, uma faculdade, né? Nós somos uma universidade. Então, eu concordo com você, nós temos que ter autonomia, mas, assim, a autonomia universitária, ela passa pelo entendimento da sociedade. Sim. Então, até que... Sim. E é isso você vai sair daqui para ir lá, né? Exatamente. Então, e como é que você vai... Nós estamos preparando os nossos alunos, futuros egressos, a interagir de forma, né, efetiva nessa sociedade, né? Então, claro, nós não podemos porque estamos nessa conversa, nesse diálogo com a sociedade, deixar de lado os nossos princípios universitários, claro que não, mas eu acho que você foi nessa linha, né? Nós temos que fazer a convergência disso, né? E isso passa pelo entendimento de novas tecnologias. Então, nesse sentido, só me permita colocar aí, nós acabamos de criar, eu acabei de assinar a portaria ontem, né, que é para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem com um foco nas novas tecnologias, no ensino híbrido. Uma assessoria de ensino? Isso, exatamente. A assessoria de ensino que nós colocamos na campanha, né, que a princípio aqui é o Jeremy, né, que é o professor que fez doutorado, terminou recentemente em Portugal, e ele montou essa comissão que envolve o DPED, que envolve professores que já têm boas práticas nessas lógicas aí de novas... Inclusive você faz parte, acho, não sei se você faz parte, né, Leandro, dessa comissão, então justamente, então é isso, né, discutir essas... a gente não pode ficar só no discurso, né, nós temos que implementar. E às vezes o pessoal fala, né, mas mais uma comissão, mas gente, o instrumento que a administração universitária tem são as comissões, né? Então, mas nós queremos entrar nessa lógica. Eu lembro que, às vezes, naquela avaliação do docente pelo discente, muitas vezes os alunos nos dão uma sugestão assim mais forte, para não dizer uma crítica, né? Eu lembro que uma vez eles colocaram assim: o professor tentou inovar demais e estragou, né? Daí eu pensei, né, até que ponto isso tem, né, fundamento. E realmente, nós tentamos sempre nos adaptarmos ou trazer novas maneiras, porque o ensino é individual, de certa forma. Você é coletivo, a instrução é geral, mas o aprendizado é individual. E nós temos que saber lidar com isso. É isso, o que você fala aí, né, Leandro, é um processo complexo, né? Então, claro, ele envolve o indivíduo, obviamente, mas ele envolve o coletivo. Também. Porque, por isso que a gente sempre fala, né, que o virtual nunca vai substituir o físico por causa dessa dimensão coletiva que ela pode acontecer nos momentos síncronos, mas não é a mesma coisa. Então isso tem que existir esses momentos presenciais, e assim, nessa lógica, quando você fala assim, quando nós trazemos novidades, né, para os nossos processos de ensino-aprendizagem, nem todas as novidades vão surtir os resultados que esperávamos. E daí, quando você fala assim, o professor trouxe inovação, bom, como eu sou da área de gestão, eu vou dizer, não, ele não trouxe inovação. Novidade ele trouxe inovação. Exatamente. A inovação vai acontecer com a sedimentação ou com a consolidação de uma novidade que realmente traz, né, benefícios para todos os envolvidos. Então, mas é nesse sentido. E isso é aprendizagem, né? O professor, eu sempre falo, o professor é o aluno, ele está sempre aprendendo. Essa novidade, não, isso não deu certo, então vamos para outro caminho. Então, e nós estamos sempre aprendendo junto com os alunos, claro, que nós temos responsabilidades sobre eles, instituídas, mas nós estamos sempre aprendendo, desculpe. Mas para isso estamos nos capacitando, por isso as capacitações são importantes, né? Aprender algo novo realmente profundamente para poder viver novas experiências. Né? Muito bem. Maravilha. Obrigado, então, pela entrevista. Obrigado a você, né, Leandro? Muito obrigado mesmo. Bom. Então, conversamos aqui com o diretor
Gilson Jetson Santos, o diretor da UTF-PR do Campus Pato Branco, que traz essas propostas para uma gestão democrática numa universidade pública, com todas essas implementações que estão sendo feitas. E nós agradecemos muito pela presença do diretor aqui e sempre estamos à disposição para receber as pessoas nesse espaço aqui da UTF. Obrigado. Obrigado.